Paz e misericórdia, amados irmãos, mais uma vez trazendo uma mensagem para você. É muito bom estar com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos fazer uma leitura. Pode pausar, pegar a Bíblia, abrir, fique à vontade, tá bom? Deus te abençoe. Vamos começar a leitura? Pausou, já voltamos ao normal. Vamos lá então. Diz o seguinte, em Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, diz a Escritura do Senhor. É exatamente isso que está acontecendo em nossa atual sociedade, de forma cada vez mais agravante. Antes, a perseguição a tudo aquilo que procede da parte do Senhor, ela era subliminar, ela era por baixo das linhas. Hoje já não é mais. Hoje a perseguição ela é aberta, ela é velada. Hoje criam-se leis ante Deus, leis que combatem a Deus e leis que colocam Deus no banco dos réus. Leis que fazem o que Deus aprova ser reprovável aos olhos dos homens. Hoje cria-se isso, cria-se mais e mais e mais. Ok? Nossa sociedade está tão podre, amados irmãos, mas tão podre que na sua busca insensata por lucro, prazer e privilégios, eles se perderam. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos em todos os níveis que você imaginar. Em nossa sociedade atual, não é difícil você perceber a podridão dela. Ela está apodrecida. A moral, a ética, os bons costumes estão apodrecidos. E outra coisa, a quebra da moral, da ética e dos bons costumes virou justamente o contrário, virou a regra hoje em dia. Hoje é normal se fazer tudo aquilo que a ética, a moral e os bons costumes combatem. Hoje é normal violar tais direitos. Hoje a rebeldia é vista como algo normal. Hoje a rebeldia é vista como elementos de prazer. Hoje nossa sociedade está tão apodrecida, mas tão apodrecida no seu âmago, dentro do seu ser, que as nossas crianças, meninas, amados irmãos, meninas de 12 a 18 anos de idade, se você for numa escola, você olhar para as vestes delas, você vai perceber que as meninas de hoje se vestem como as prostitutas se vestiam há 20 anos atrás. E os pais não se importam com isso, eles acham isso normal, chamam isso de evolução, chamam isso de o andar da sociedade, a modernização da sociedade. Basta você ir numa escola e observar que isso tem acontecido. Não é uma invenção ou coisa parecida, é um fato. Se você pegar notícias, amados, de como as garotas de programa se vestiam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e você for até uma escola hoje, irmão, do ginásio, do ensino médio, você vai perceber que as vestes são as mesmas. E não é só isso, se você sentar na porta de uma dessas escolas, amado, por algum tempo, você começar a observar durante a saída da escola, você vai perceber também que a troca de olhar que acontece entre aquelas meninas que não sabem o que querem, coitadas, são apenas crianças, e as pessoas que passam, os motoqueiros que passam devagarzinho, as motos que passam devagarzinho, a troca de olhar é igual ao olhar que uma meretriz tem para um possível cliente que está passando. É um olhar cheio de insinuação, é um olhar cheio de sensualidade, é um olhar cheio de erotismo. Isso virou febre em nossa sociedade, cada dia mais, e tem acontecido. Só que as pessoas observam isso. Nossas crianças estão grávidas, 13, 14 anos de idade, já grávidas, amado, crianças grávidas, e isso é visto hoje com total normalidade. Sabe, nós estamos com um calo na nossa consciência, esse tipo de coisa que nos escandalizava algum tempo atrás, hoje é visto com normalidade e ninguém combate, ninguém faz nada, apenas deixa a coisa correr. Você não vê pessoas fazendo nada em relação a isso, e quando faz mal e porcamente. Isso é apenas um dos indícios, há mais. Hoje, por exemplo, a nossa classe média, amados irmãos, nossa classe média ela está viciada em Prozac, Valium, é pílula para dormir, pílula para acordar, pílula para ser feliz, é pílula para tudo hoje em dia. Você acha mesmo que quando eles mostram para você a Cracolândia, o pessoal viciado em crack, e você olha a classe média e acha que está diferente, mas não está, porque ambos estão fazendo uso de substâncias químicas para poder viver. Eles não têm mais alegria para nada, para tudo a pílula hoje em dia. A pílula para alegria, a pílula para o entretenimento, a pílula para isso, para aquilo. A taxa de suicídio tem crescido assustadoramente no meio de nossos jovens. Jovens que mal percebem que chegaram ao mundo, querem se matar, querem sair daqui. Sabe, amados irmãos,
A nossa sociedade está podre, ela tá parecendo uma massa podre e nós não temos feito o nosso papel enquanto igreja. Não temos verdadeiramente, nós começamos a fazer uma igreja para dentro, não uma igreja para fora. Deus nunca falou em momento algum que o pecador deve ir para a igreja. A ordem de Deus é que a igreja deve ir ao pecador e a igreja não tem feito esse trabalho. É só observar que não tem feito. E quando faz como vendedores de carro, oferecendo coisas que agradam a vontade de um pecador, a vontade de alguém promíscuo, a vontade de alguém que quer bens materiais aqui nessa terra, quer entesourar tesouros aqui, quando a Bíblia diz para não fazer tal coisa. Esse é apenas um pequeno passo da nossa sociedade. E não para por aí. Você vai perceber também que está acontecendo na nossa sociedade, amado irmão, uma reforma. Eu chamaria de uma revolução sexual. Uma revolução em que hoje, na verdade, violentaram até mesmo a palavra casal. A palavra casal, por si só, pela natureza da sua palavra, é sexo masculino e sexo feminino da mesma espécie. Mas hoje violentaram. Crianças, amado, crianças que não têm a mínima ideia do que estão tendo a sua personalidade roubadas. Crianças com 12, 13, 14, 15 anos de idade, assumindo publicamente o homossexualismo e sendo incentivada para tal. Sendo dito nas escolas e em projetos do próprio governo que é mais fácil ser feliz se você for homossexual. Violando a natureza que Deus deu para o ser humano. Foi Deus que fez, destruindo, detorcendo, deturpando tudo que Deus criou com tanto amor e carinho para você. E enquanto isso a família vai sendo destruída, minguada. É importante lembrar que a família, ela é a célula da sociedade. Ela é a célula, uma célula. Se você pensar no câncer, que é a pior doença que o homem conhece, é justamente um grupo de células que começa a trabalhar contra o organismo. É um grupo de células que não trabalham mais a favor do organismo. É um grupo de células que começam a trabalhar contrário. E mais tarde aquilo se torna um tumor, um câncer, que tem que ser arrancado, extirpado dali. E hoje, na verdade, nossas famílias estão doentes. Divórcio é campeão em todos os lugares que você vai, você não vê mais um casamento durando. As pessoas trocam de pessoas com tanta facilidade, é tanto egoísmo, egocentrismo, que não se dedica a amar o outro. Amor, então, quem diria? Afeição, estamos ficando sem afeição, amados. As pessoas sofrem diante dos nossos olhos e a gente não sofre com eles, sabe? É indiferente em relação a isso. Esse dia atrás, meu Deus, eu vi uma cena de um motoboy, ele parou uma moto na esquina, veio andando, olhou para um lado para o outro, tinha um morador de rua dormindo na calçada, ele sacou a arma e deu um tiro na cabeça de um homem dormindo e saiu. Um tipo de cena comum em nossa sociedade e ninguém para pensar no que está acontecendo. O nível de carcerário, de prisões e mais prisões é cada vez mais jovem, os nossos jovens estão se envolvendo em criminalidade. Se perdido, sem Deus, perdido sem amor, sem afeição, sem afeto, sem carinho, sem absolutamente nada. E a culpa é nossa, enquanto pais, a culpa é nossa enquanto igreja, a culpa é nossa porque não temos feito o nosso trabalho. De maneira alguma, aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer, não temos feito. Nós, senhores, nós mereceríamos ser demitidos por Deus, essa é a verdade, porque não temos trabalhado como Ele manda trabalhar. Enquanto tudo isso acontece, a igreja é um sal que não salga. Quando você pensa em sal, você pensa em tempero. Sal em especial, ele vem para conservar a sociedade. Por isso que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, vocês servem para conservar, vocês são uma referência, vocês são diferentes, vocês têm o perfume de Cristo. É para isso que o Senhor Jesus fala, vocês são o sal, é para conservar, não é para temperar. Hoje você vê o filho das trevas e o filho da luz disputando a mesma coisa, cada um segurando de um lado. Eu quero, cada um pegando de um lado da mesma coisa. A partir do momento que o filho da luz e o filho das trevas têm o mesmo interesse, há algo errado. E não acordam para isso. Querem tesouros e mais tesouros aqui nesse lugar. Hoje nós somos uma luz que não ilumina. Que luz que está iluminando hoje, amados? Nossos líderes, eles só se envolvem, infelizmente, eles só se envolvem em alguma causa quando aquilo dá reputação no sentido de dar fama. Sabe? Você percebe claramente que mesmo a bancada evangélica do Brasil, ela só vai naquilo que vai dar polêmica, fama, que vai colocar o nome de certos pastores na mídia. E se não for dar, eles não vão fazer isso. Quer um exemplo? O Estado acabou de banir o Senhor Jesus, o Senhor Deus, da nota de real. Nas notas de reais está escrito Deus seja louvado. Acabou de ser proibido porque o Estado é laico. Tirando o único louvor que a nossa nação dá a Deus, ao Criador dos céus e da terra. E usam aquilo que Satanás criou, que é a chamada religião, que é uma cópia. Você não precisa de uma religião como o mundo diz. Você tem que melhorar o seu lado espiritual, você precisa de uma religião. Não, irmão, você precisa de contato com o seu Criador. Você precisa entender que você